Química de biomoléculas. Hoje vamos estudar os carboidratos. Parte 1, que são os monossacarídeos. Os carboidratos são compostos biológicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas podem conter fósforo, nitrogênio e enxofre. Possuem a forma geral CH2ON, ou seja, um carbono e um oxigênio para 2 hidrogênios. Há exceções quanto à forma geral, porque os carboidratos podem conter outros elementos químicos, como o fósforo, o nitrogênio e o enxofre, como também podem ter uma relação diferente entre o oxigênio e os demais elementos, como nos desoxiaçúcares. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, ou unidades de OSE. Eles apresentam de 3 carbonos a 9. Nós vamos ver que as OSEs mais simples, elas podem ser aldoses ou cetoses. São muitas as funções biológicas dos carboidratos. Como fonte de energia, podemos citar a glicose, que é a forma elementar de obtenção de energia na forma de ATP nos seres vivos. Função estrutural: a celulose na parede celular dos vegetais e a quitina em determinados animais. Como reserva energética, o amido está nos vegetais e o glicogênio nos animais. Função de defesa: os anticorpos ou imunoglobulinas são formados por proteínas mais porções glicídicas chamadas de oligosacarídeos. Sítios de reconhecimento celular: existem muitas glicoproteínas que estão presentes nas membranas plasmáticas e que servem de sítios de reconhecimento em vários processos celulares. A função de anticoagulante: a heparina é um heteropolissacarídeo, é um tipo de carboidrato que inibe o processo de coagulação sanguínea. Presentes nos ácidos nucleicos, podemos citar a ribose para o RNA e a desoxirribose para o DNA. As OSEs mais simples são o gliceraldeído e a dihidroxiacetona. O gliceraldeído, ele possui uma carbonila no carbono 1. Então, o gliceraldeído é um aldeído. Portanto, ele participa da classe das aldoses. Aldose significa aldeído mais OSE. Já a dihidroxiacetona, ela contém uma carbonila no carbono 2, contando de cima para baixo. Então, quando se tem uma carbonila entre 2 carbonos, a função é de cetona, portanto, a dihidroxiacetona é da classe das cetoses. Os monossacarídeos possuem estereoisomeria. O que é isso? Estereoisômeros com imagens especulares são chamados de enantiômeros. Então, são isômeros que, ao espelho, apresentam imagem não superponível. Aqui nós temos a estrutura do gliceraldeído. O carbono 1 do gliceraldeído, nós temos CHO, que é C-dupla-O hidrogênio. No carbono 3, nós temos o grupo CH2OH. O carbono 2, ele é um carbono quiral, porque tem 4 ligantes diferentes, ou substituintes diferentes. Nós temos aldeído, hidrogênio, hidroxila e o grupamento alcoólico. Então, CH2OH. Então, nós vamos ter, na verdade, um carbono quiral, que garante à estrutura uma imagem especular. Ou seja, no espelho, nós vamos ver a hidroxila para a esquerda. E aqui, para a nossa direita, está a hidroxila de referência do gliceraldeído.
Então, essa estrutura do gliceraldeído é uma estrutura de D-gliceraldeído, porque tem hidroxila para a direita. A imagem especular do D-gliceraldeído é o L-gliceraldeído, que tem a hidroxila para o nosso lado esquerdo. Então, aqui nós temos o L-gliceraldeído. Esses isômeros D e L, eles são isômeros óticos. Eles desviam o plano da luz polarizada. Então, quando é o desvio para a direita, recebe um sinal positivo. Quando é para o lado esquerdo, um sinal negativo. Então, destrógeno e levógeno são isômeros óticos, mas as letras D e L representam apenas a posição da hidroxila, D direita e L esquerda. Não confundam. Quando se quer se referir a destrógeno, coloca um sinal de positivo no nome da substância. Quando você quer dizer que é levógeno, coloca um sinal negativo, tá certo? Aqui apenas são tracinhos. Nós não temos essa sinalização aqui. Mas entre parênteses pode ser colocado um sinal de positivo ou de negativo para destrógeno e levógeno. D e L não significam destrógeno e levógeno. Significa posição direita e esquerda, que fique bem claro isso. Os monossacarídeos que são aldoses. Os monossacarídeos que são aldose, eles possuem um grupo aldeído, ou seja, a carbonila está no carbono 1, em todos eles. O último carbono é CH2OH, ou seja, repete ligações com o hidrogênio, duas ligações com o hidrogênio. Então, ele não é quiral. O carbono 1 também não é quiral, porque faz uma dupla ligação com o oxigênio. O único quiral do D-gliceraldeído é o carbono central, porque tem 4 substituintes diferentes. Se essa hidroxila estiver para a direita, nós temos o D-gliceraldeído. Para saber o número de isômeros, basta fazer a fórmula 2 elevado a N. Se o N é 1, porque N é o número de quirais, carbonos quirais. 2 elevado a 1, 2, uma forma D e uma estrutura L-gliceraldeído. Nas tetroses de 4 carbonos, nós temos 2 quirais, porque os carbonos das pontas não são quirais. Então, os 2 centrais que são quirais, 2 elevado a 2, 4, nós temos 4 isômeros, 2 estruturas D, como D-eritrose e D-treose, e 2 estruturas L. O mesmo raciocínio segue em ímãs para as pentoses, de 5 carbonos. O carbono 1 e o último carbono não são quirais, apenas os carbonos centrais. Então, os carbonos 2, 3 e 4 são quirais nas pentoses. E 2 elevado a 3, 8 isômeros, 4 estruturas D e 4 estruturas L. O mesmo raciocínio seguimos para as hexoses, porque nós podemos ter hexoses, heptoses de 7 carbonos e até monossacarídeo de 9 carbonos nós podemos ter. Então, aqui nas hexoses, nós temos o carbono 1 aldeído, como aqui na glicose, né? E o carbono 6, CH2OH. Então, os 4 carbonos centrais são quirais. 2 elevado a 4, 16. Então, nós temos 8 estruturas D e 8 estruturas L. Uma pergunta que se faz é, já que tem muitos carbonos quirais, como vamos saber qual é o carbono de referência para ver a posição da hidroxila, se é para a direita D ou se é para a esquerda L. Então, a regra é a seguinte, para todos esses monossacarídeos. A hidroxila do carbono quiral mais distante da carbonila, que está no carbono 1 aqui, é a hidroxila de referência. Ou seja, nas hexoses é o penúltimo carbono, que é o carbono 5. Em todos eles é o penúltimo carbono, certo? E nas hexoses coincide ser o penúltimo carbono, o 5. Então, é o carbono 5 que você olha a hidroxila. Essa está para a direita, é D-gulose. Direita, D-manose. Direita, D-glicose. Direita, D-altrose. Direita, D-alose. Então, aqui a D-galactose. Todas essas estruturas que nós temos aqui são D, porque o carbono 5 está com a hidroxila para a direita.
Existem possibilidades de haver também para a esquerda, então formando L açúcares. Então, nós temos aqui 8 hexoses D, mas pode existir 8 hexoses L, dando um total de 16 isômeros. Então, deu para perceber que essa é a hidroxila de referência. Nas cetoses, nós também temos um grupo carbonila. A carbonila fica no carbono 2. Então, a gente conta os carbonos de cima para baixo. 1, 2, 3. Fica, todas elas têm o carbono 2 com a carbonila. Tendo C dupla O, não é quiral, porque está fazendo dupla ligação com o oxigênio. Vocês já perceberam também que o carbono 1 é igual ao último carbono, CH2OH, a configuração, não é? Forma duas ligações com o hidrogênio e uma com o oxigênio. Então, esse carbono não é quiral. Na dihidroxacetona, que é a cetose mais simples, porque tem 3 carbonos, é uma triose, essa é uma molécula que não tem carbono quiral. Nós só temos carbonos de forma simétrica. Então, o que nós vamos ver aqui é que ela não tem isômero DL, que quer dizer direita e esquerda. DL não é destrógeno-levógeno, é direita e esquerda. Então, a hidroxila para a direita ou esquerda aqui não interessa, porque não há carbono quiral, não há imagem não superponível ao espelho. Então, não tem isomeria ótica. De 4 carbonos, nós temos as tetroses, né, como a D-eritrulose. Aqui, o primeiro carbono não é quiral, o segundo não é quiral e nem o último. Vocês já perceberam que as cetoses têm um quiral a menos do que os correspondentes nas aldoses? Porque o carbono 1 e o 2 não são quirais e o último. Nas aldoses, 2 carbonos não são quirais. Nas cetoses, são 3 carbonos não quirais. Então, o número de isômeros diminui porque 2 elevado a 1, 2. Então, com essa tetrose, só dá para ter 2 isômeros, um D e um L. Com 5 carbonos, nós vamos ter 2 carbonos quirais, porque 3 carbonos da molécula não são quirais, certo? Então, 3 não são quirais. Dessa forma, esse não é quiral, nem a carbonila e nem esse último carbono não é quiral. Restando apenas 2 quirais, 2 elevado a 2, 4. Dá para formar 4 isômeros, 2 estruturas D e 2 estruturas L. As hexoses, nós só temos 8 isômeros, 4 isômeros D e 4 isômeros L. Dessas, as mais estudadas por nós na bioquímica é a D-frutose. A D-frutose, ela tem um grupo CH2OH no carbono 1, C-dupla-O no carbono 2 e como os demais, todos terminam com CH2OH. Esses 3 carbonos que eu marquei não são quirais, mas os 3 vermelhos do centro da molécula são quirais. 2 elevado a 3 dá 8. Nós temos 4 estruturas D e podemos ter 4 estruturas L. É bom lembrar que a D-frutose, ela é levógira, ela gira o plano da luz polarizada para a esquerda. Então, D e L não é destrógeno-levógeno. D e L quer dizer posição da hidroxila. As projeções de Fischer para uma aldose e para uma cetose. Você pode se perguntar, como facilitar para desenhar um monossacarídeo? Então, num livro antigo de bioquímica, bem antigo, há uma sugestão para essas figuras esquemáticas. Isso facilita o desenho de um monossacarídeo. Por exemplo, a D-glicose. Ela possui 6 carbonos. O carbono 1 é aldeído, então é representado por essa bola. O carbono 1 é representado por essa bolinha. O carbono 6, CH2OH, é representado por essa base, o 6. Eu sei que ela é hexose e que ela é aldose. Pronto. Então, os 4 carbonos do meio, que são os carbonos 2, 3, 4 e 5,
é só eu desenhar braços para detectar a posição da hidroxila. Porque, além da hidroxila, está ligado hidrogênio a cada carbono desse. São carbonos quirais. Então, o hidrogênio está do outro lado. Se a hidroxila estiver para a direita, o hidrogênio está para a esquerda e vice-versa. Então, no carbono 2, a hidroxila está para a direita. No 3, para a esquerda e 2 para a direita. Nos carbonos 4 e 5. Então, assim, eu consigo desenhar a glicose. Se observarmos aqui a glicose, ó, carbono 1, você desenha 6 carbonos. No 1, você coloca CHO ou C-OH. No último, você coloca CH2OH. Nos do meio, você coloca as hidroxilas na posição direita, esquerda e 2 para a direita, certo? E alguém pode perguntar, e a acetona, se for uma cetose, como é que eu vou me virar para fazer isso? Então, para fazer acetona, também não é difícil. A frutose é uma cetose, né? Porque tem uma cetona no carbono 2. A carbonila está no carbono 2. Então, vamos ver. O carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 e o 1, nas cetoses, eles são iguais. CH2OH. C-O. Então, aqui eu coloco antena. Ó. Aqui está antena, aqui está antena. Então, significa que aqui é CH2OH, CH2OH. A bolinha do carbono 2, que é o segundo elemento de baixo para cima, de cima para baixo, então aqui é acetona. Então, C-O. E os 3 carbonos quirais, as hidroxilas são esquerda e 2 para a direita. Então, aqui, ó, a esquerda e 2 para a direita. Então, esses esquemas vocês podem criar para outros monossacarídeos. Por exemplo, se for a ribose, que é a aldose, você coloca a bolinha no carbono 1, a base no carbono 5 e 3 bracinhos para a direita. Ou seja, as 3 hidroxilas são para a direita. Epímeros são compostos que possuem a mesma fórmula geral, mas apresentam diferenças na configuração de um único carbono quiral, ou seja, têm substituintes diferentes em um carbono. Nós temos aqui a D-manose, que é epímera C2 da glicose. Porque a glicose possui no carbono 2 a hidroxila para a direita. E na D-manose a hidroxila está para a esquerda. Ok? Então, a inversão da hidroxila e do hidrogênio no carbono 2, ela é epímera C2 da glicose. A estrutura da galactose apresenta no carbono 2 uma hidroxila igual à glicose. No carbono 3 também, mas no penúltimo quiral, que é o carbono 4, a galactose apresenta a hidroxila para a esquerda, ao contrário da glicose, que apresenta para a direita. Então, a D-galactose é epímera C4 da glicose, ok? Os monossacarídeos podem sofrer modificações. São várias as reações. A beta-glicose pode sofrer uma reação de fosforilação para formar a glicose 6-fosfato. Pode haver substituição no carbono 2, formando a glicosamina, ou N-acetilglicosamina. Então, nós já estamos vendo aqui monossacarídeos com fósforo, monossacarídeo com nitrogênio, e nós temos unidades de ose sulfatadas nos heteropolissacarídeos. Então, nós temos várias modificações. Com relação à galactose, pode também formar a galactosamina, podemos ter a manosamina, não é? Que já é da manose. Podemos ter desoxiaçúcares. Nós já sabemos que a desoxirribose do DNA é um desoxiaçúcar no carbono 2, né? A perda do oxigênio no carbono 2. Mas nós temos a L-fucose e a L-ramnose com perda de oxigênio no carbono 6,
São desoxiaçúcares. Então, continuando as modificações dos monossacarídeos, podemos ver que eles podem sofrer várias reações diferentes. Aqui nós não representamos, mas eles podem sofrer reações de redução formando álcoois, como a glicose formar o sorbitol, a galactose formar o galactitol e etc. Nas reações de redução, pode haver uma oxidação do açúcar. No caso da glicose, no carbono 1, vai formar o ácido deglicônico, cuja forma aniônica é o degliconato. No carbono 6, forma o ácido glicurônico, cuja forma iônica é o glicurônato. Nós temos também a forma de gliconolactona, né, para representar esses grupos de açúcares modificados. Nós temos aqui embaixo a família do ácido ciálico. Nós temos ácido murâmico, ácido N-acetilmurâmico e ácido N-acetilneuramínico. Nessa família de ácido ciálico existem várias OSs, vários açúcares. O ácido murâmico ele tem 9 carbonos. Aqui no anel e em volta dele, nós podemos ver 6 carbonos e mais 3 desse grupo R, certo? Então, se ele for modificado por acetilação, formando o N-acetilmurâmico, então nós teremos essa estrutura com nitrogênio. O ácido N-acetilmurâmico vai dar origem ao ácido ciálico, que é um conjunto de substâncias. Esse ácido ciálico ele é importante em glicoproteínas de membranas, como, por exemplo, na membrana plasmática de eritrócitos. A presença do ácido ciálico permite que os eritrócitos tenham uma meia-vida de 120 dias. Enquanto não houver uma degradação do ácido ciálico, o eritrócito não será reconhecido para destruição. Então, o ácido ciálico tem a função tem funções de reconhecimento em glicoproteínas, funções na adesão célula a célula e podem ser alvo de estudos para desenvolvimento de medicamentos contra o vírus influenza. Então, o vírus influenza tem proteínas de superfície chamada hemaglutinina e neuraminidase, certo? Então, a neuraminidase é importante para o reconhecimento de glicoproteínas com ácido ciálico na superfície da célula hospedeira. Então, medicamentos que podem ser inibidores da neuraminidase ou cialomiméticos podem inibir essa infecção viral. Então, já existem alguns medicamentos que atuam nesse sentido, né, em relação ao reconhecimento do vírus na superfície da célula hospedeira.